Olá, eu sou a aluna Wemila e eu vou falar uma breve introdução sobre os jogos na alfabetização. Os jogos na alfabetização, ele ajuda no desenvolvimento do aluno para que os mesmos tenham uma facilidade de aprender. O uso dos jogos na alfabetização, ele pode despertar nas crianças a motivação, a expressividade, a imaginação, a linguagem comunicativa, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico e pode englobar diferentes áreas de conhecimento. Olá, eu me chamo Ana Késia. Eu e a Fabiane Teixeira vamos falar um pouco sobre os motivos, o porquê se trabalhar com os jogos. Os jogos são práticas culturais que se inserem no cotidiano das sociedades em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas, momentos da vida de uma pessoa. Ao falarmos que os jogos estão presentes em diferentes épocas da vida de uma pessoa, estamos evidenciando o quanto eles participam da construção das personalidades e interferem nos modos de aprendizagem. Eles estão presentes desde os primeiros momentos da vida de um bebê, por exemplo. Piaget dá especial atenção aos jogos de exercício no período sensório-motor, momento em que as crianças, ao brincarem no seu cotidiano, aprendem a coordenar a visão, o movimento das mãos, dos pés, a visão, enfim, a perceber o mundo à sua volta. E, a partir disso, agir perante ele. Ainda em etapas muito iniciais do desenvolvimento, podemos destacar os jogos de construção, como, por exemplo, o de construir uma torre. E, por meio desses jogos, as crianças desenvolvem noção de equilíbrio, de formas, de espaço, entre outras habilidades. O jogo, além de se construir como veículo de expressão e socialização das práticas culturais da humanidade e também veículo de inserção no mundo, é também uma atividade lúdica, em que as crianças ou até mesmo adultos podem se engajar no mundo imaginário, regido por regras próprias que geralmente são construídas a partir das próprias regras sociais e convivência. Então, se entrarmos como foco de discussão os princípios de que os jogos possibilitam a ação no mundo e estão sujeitos a regras, entramos no debate acerca da importância dos jogos no desenvolvimento humano. Autores representantes da abordagem socio-histórica do desenvolvimento têm enfatizado tal temática. Leontief, por exemplo, defendia que as brincadeiras seriam as atividades principais durante a infância e que, brincando, as crianças poderiam se inserir no mundo adulto. Bom, sabemos que a brincadeira ela está inserida no cotidiano da criança e é de extrema importância se trabalhar o jogo na educação infantil pelos motivos que já falamos. Ele é muito importante no desenvolvimento de aprendizagem, de coordenação motora, entre outras habilidades. E a Fabiane Teixeira vai dar continuidade à importância dos jogos. Olá, eu sou a Fabiane Teixeira e eu vou dar continuidade ao assunto de por que trabalhar com jogos. Segundo Leontief, as operações e ações da criança são sempre reais e sociais, e nelas a criança assimila a realidade humana. O brinquedo, por exemplo, é realmente o caminho pelo qual as crianças compreendem o mundo em que vivem e que serão chamadas a mudar. Também Dias defende a importância desses jogos, salientando que o jogo de enredo é o primeiro instrumento de pensamento no enfrentamento da realidade. O outro tipo de jogo citado por Leontief é o jogo de regras. Nesse caso, a atenção dos participantes recai sobre o atendimento às regras compartilhadas, embora também tais regras continuem atreladas à construção de um mundo imaginário. No xadrez, por exemplo, os jogadores movem as peças respeitando um conjunto de regras que são justificadas pelo status social criado para cada uma delas. Como o foco recai sobre as regras, há grande desenvolvimento de atitudes morais e sociais.
Participando de jogos como esses, as pessoas aprendem que regras são compartilhadas e são mutáveis, desde que haja um acordo entre os participantes. Leontief salienta que também dominar as regras significa dominar seu próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo, aprendendo a subordiná-lo a um propósito definido. Então, assim, a escolha do CEL por trabalhar com os chamados jogos de regras é motivada não apenas pelo grande potencial que eles têm para a aprendizagem da língua, mas também pela sua dimensão lúdica e possibilidade de promoção do desenvolvimento humano, elementos estes tão essenciais às práticas escolares. Olá, aqui quem fala é o Regimar Rodrigues e junto com a minha colega Débora Lima iremos falar do assunto: por que os jogos na alfabetização? Os jogos são objetos e práticas socioculturais produzidos pela humanidade e designam tanto o objeto material de brincadeira quanto a ação lúdica, que se desenvolve por meio desse objeto. Embora todo jogo seja educativo, em seu sentido mais amplo, existem alguns que são especialmente concebidos para cumprirem uma finalidade didática. Os jogos de alfabetização se incluem nessa categoria, pois, além de terem um sentido lúdico e propiciarem diversão, são intencionalmente preparados para promover a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Após várias pesquisas, já está comprovado que, de fato, os jogos auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Eles atuam no desenvolvimento psicomotor e na motricidade. Promovem o pensamento, imaginação, interpretação, criatividade, organização de dados e competição. E essa competição, ela auxilia positivamente nas crianças, porque elas vão aprender a lidar com outras crianças e também a lidar com as regras que possuem os jogos. Também auxilia na tomada de decisão lógica, entre outros atributos indispensáveis para a formação intelectual das crianças. E como resultado dos jogos, tornam crianças motivadas a usar a inteligência para superar os obstáculos oferecidos pelos jogos. E especialistas em educação têm desenvolvido diversos jogos educacionais como uma extensão das atividades que os alunos aprendem em sala de aula. Como, por exemplo, um dever de casa mais leve, divertido e sem aquela sensação de cobrança. Olá, me chamo Joana Cavalcante e vou falar sobre jogos desta coletânea. O que queremos com eles? A seguir, veremos 10 jogos que são indicados para o uso em sala, com crianças que estão em processo de alfabetização, dessa maneira auxiliando os professores em sala de aula. Na coletânea a seguir, podemos notar jogos que contemplam 3 blocos. Os blocos são os que contemplam atividades de análise fonológica sem fazer correspondência com a escrita. 2. Os que levam a refletir sobre os princípios do sistema alfabético, ajudando os alunos a pensar sobre as correspondências grafofônicas. E 3. Os que ajudam a sistematizar as correspondências grafofônicas. O terceiro bloco citado é o mais frequente de vermos. Por esse motivo, os jogos escolhidos também dão uma atenção maior aos 2 primeiros blocos. Eu gostaria também de ressaltar que é critério do professor escolher o jogo que se encaixe na sua turma, para assim conseguir atingir os objetivos desejados no processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos conhecer esses jogos? Olá, me chamo Mira Santos e vou estar dando continuidade sobre os jogos desta coletânea. Os jogos de análise fonológica, que compreende que, para aprender a escrever, é preciso refletir sobre os sons e não apenas sobre o significado das palavras. Neste grupo está presente os seguintes jogos: bingo dos sons iniciais, caça-rimas, dado sonoro, trinca mágica e batalha de palavras.
Os jogos para reflexão sobre os princípios do sistema alfabético, que compreende que a escrita nota representa a pauta sonora, embora nem todas as propriedades de fala possam ser representadas pela escrita. Os jogos presentes são mais uma, troca-letra, bingo da letra inicial e palavras dentro de palavras. E os jogos para a consolidação das correspondências grafofônicas, que consolida as correspondências grafofônicas, conhecendo todas as letras e suas correspondências sonoras. O jogo presente, quem escreveu sou eu. Então, esses foram os jogos dessa coletânea. Agora eu passo a vez para minha colega Joana. Esses jogos, além de suprirem a sala de aula, enriquecem as práticas pedagógicas do professor que está alfabetizando. É necessário uma compreensão sobre o jogo, para que a atividade seja prazerosa e se reverta em situação de aprendizagem. Desse modo, é necessário que os professores leiam atentamente as regras dos jogos, bem como as orientações. Em seguida, veremos algumas recomendações gerais para uma prática prazerosa e com resultados satisfatórios. 1. É importante que, ao apresentar um jogo à turma, pela primeira vez, a jogada inicial seja feita no coletivo, envolvendo toda a turma. 2. Os jogos podem ser disputados por indivíduos, duplas, pequenas ou grandes equipes. 3. Não é obrigatório haver competição sempre, para que o menino ou a menina desfrute do jogo, lembrando que o objetivo é a aprendizagem e a diversão do aluno. 4. O professor pode e deve criar variações dos jogos, inventando desafios que os tornem mais atraentes para os alunos com diferentes níveis de apropriação da escrita alfabética. 5. Se os jogos não ensinam sozinhos, cabe ao professor, sempre que necessário e possível, mediar as soluções e verbalizações das crianças durante o jogo. 6. Na prática, usando os jogos no dia a dia, descobrimos uma série de cuidados que podemos observar em futuras jogadas ou com futuras turmas de alfabetização. É isso, obrigada pela atenção. Olá, meus caros ouvintes, eu me chamo Miriene e estarei falando um pouco sobre anexos, orientações aos professores. E logo em seguida, a aluna Samara vai estar dando continuidade por meio da leitura e discussão das orientações para o professor, que acompanhe cada jogo, seja possível retomar ou mesmo introduzir a discussão entre os professores sobre a natureza do sistema alfabético de escrita e os modos como as crianças se apropriam desse objeto do saber. Considera-se muito importante também que os professores tenham em mãos recursos diversos que possam ajudá-lo a variar as estratégias didáticas. Portanto, ao adquirir qualquer jogo aos professores, precisam equiparem a sala de aulas com novos materiais, além dos que já são necessários, tais como os livros, cadernos, lápis, dentre outros, que fazem muito interessante. Além dessas orientações didáticas ao professor, são apresentadas as instruções de como jogar. Essas orientações precisam ser lidas pelos alunos e pelos professores, de modo que é interessante que o professor as reproduza em cartazes ou em cartela para os alunos. Segue as mesmas características de outros textos usados em jogos de circulação social, de modo que, além de informar sobre o jogo, ajuda a desenvolver nos alunos a facilidade com esse gênero textual, instrução de jogos. Vários jogos podem ser resolvidos individualmente por crianças que possam se beneficiar com aquele jogo ou que gostem muito do mesmo. Isto é, não é obrigatório haver competição sempre para que o menino ou a menina desfrute do jogo. Trinca mágica e bingo da letra inicial são bons exemplos dessa possibilidade de a criança jogar individualmente. Em outros casos, o docente pode introduzir uma modificação, criando uma variante no jogo que torna um desafio individual. Assim, por exemplo, no caso do jogo Batalha de Palavras, podemos pedir ao aluno que agrupam as palavras em conjuntos conforme a quantidade de pedaços, sílabas que elas têm. Olá! Agora eu irei dar continuidade sobre os anexos, orientações aos professores. Bom, se
faz de extrema importância que, após a realização de um jogo, o professor, sempre que possível, faça atividades complementares, não muito alongadas. Por exemplo, nos jogos que envolvem rimas ou aliterações, semelhança das sílabas ou dos sons iniciais, é muito enriquecedor que, após a resolução do jogo, selecionar trios ou duplas de palavras parecidas e listá-las uma abaixo das outras, com letra de imprensa maiúscula. Bom, nesses casos, podem até mesmo ser ressaltados com outras cores. Os pedaços das palavras que são idênticas devem ser pedidas para que os alunos produzam outras palavras parecidas e que poderiam fazer parte da lista, de modo assim a ampliar a análise que estão fazendo entre as partes das palavras orais e parte das palavras escritas. É muito importante também que o professor crie variações de jogos, inventando desafios que os tornem mais atraentes para que os alunos com diferentes níveis de apropriação da escrita alfabética. Assim, além das dicas que serão apresentadas a cada jogo, é importante criar mais alternativas, usando o mesmo material ou até mesmo ampliando, de modo que os alunos em etapas iniciais ou as mais avançadas do processo de alfabetização possam se motivar ainda mais a jogar. Bom, os jogos eles não ensinam sozinhos, portanto, cabe ao professor, sempre que necessário e possível, mediar soluções e verbalizações das crianças durante o jogo. Pequenas intervenções formuladas sobre a forma de pergunta. Por exemplo, o que a palavra casa e a palavra cavalo têm parecido no começo? Ou ajudas bem pontuais, como conte novamente os dedinhos. Quantos pedaços você pronunciou na palavra borboleta? Servem de suporte para os alunos potencializarem sua capacidade de reflexão e resolverem corretamente o jogo. Na prática, usando os jogos no dia a dia, descobrimos uma série de cuidados que podemos observar em futuras jogadas ou com futuras turmas de alfabetização.